Boas, maltinho. Se por acaso se enganaram e vieram parar a este podcast, fiquem sabendo que nós somos 4 amigos, finalistas de um mestrado em Engenharia, que nas palavras de um de nós, o cão, decidiram vir bater umas bolas sobre alguns temas, nomeadamente finanças pessoais, emprego e tecnologia. A mim, tratem por Carrasco e comigo tenho o cão, o Chico e o Pedro. Dito isto, espero que não se fartem da minha introdução e sejam bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. Ora viva, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Sushi Time. O 40º episódio, finalmente conseguimos esta marca. No fundo não é nada especial, mas para nós é, portanto, ok, não interessa, segue à frente. Eu gostei do finalmente, como se fosse assim uma cena tipo, como nós quiséssemos este objetivo de chegar aos 40. Não, é como se fosse tipo, cada vez mais difícil fazer mais. Como imagina levantar mais peso. Mas exato, não, aqui é só uma questão de aparecer. É só questão de fazer. Se bem que, olha, não é fácil arranjar tema todas as semanas. Pois não é fácil. Não, eu acho que até acaba a ser mais complicado quanto mais para a frente vai. E desafiante. É um commitment cada vez maior, não é? E ter que conjugar 4 pessoas ao mesmo tempo, no mesmo sítio, não, ao mesmo tempo, a gravar uma cena à mesma hora. Exatamente. Tem o seu quê de dificuldade. Challenging. Exato. Exatamente, mas pronto, temos mais duas peças de sushi incríveis esta semana. Primeiro vamos falar sobre uma nova forma das empresas se organizarem, no qual falamos de empresas que não têm headquarters, como por exemplo, salvo erro, o caso da Spotify, não é? Acho que algum de vocês já me tinha dito isso. WordPress. WordPress. Não sei. Eu também tinha ideia de alguém, eu nunca li nada sobre isso, mas tenho ideia também de alguém aqui ter falado sobre isso no Spotify. Eu também tenho ideia que sim. Claro, não, mas acho que no Spotify foi mais a questão do remote. Ouvir alguém. Foi isso. Nem tanto esta questão, já. Foi isso. Pronto, eu já tinha ideia que tinha ouvido aqui alguns. E depois, se tivermos tempo, que nós dizemos sempre um segundo tema, mas nem sempre lá chegamos. Mas é bom sinal também. Se tivermos tempo, vamos falar sobre um sistema alternativo, ou não, vamos propor, ou falar um bocadinho sobre sistemas alternativos de votação, eleição de governantes. Portanto, começamos com o primeiro tema. Chico, Cão, Pedro, alguém se quer chegar à frente? Bora lá. Chico, queres chegar à frente, não queres? Eu sei que queres. Eu sei que sentiram, né? Pronto. Ok, aqui quando nós dissemos sem headquarters, é mais no sentido... acho que não era bem nesse. Não era bem no sentido de não ter os headquarters físicos. Era mais puramente centralizado. Exatamente, ou seja, não é headquarters na questão de ter uma identidade ou um sítio onde estão tipo as pessoas, os chefes da empresa a tomar as decisões. É mais uma empresa que a forma como ela está construída faz com que não necessite de ter pessoal que tome decisões. E que, para falar em termos mais concretos, isto chamam-se Organizações Autónomas Descentralizadas, ou DAO, em que é uma organização cujas regras são especificadas através de programas de computador conhecidos como contratos inteligentes, os quais são executados e validados por uma blockchain. Portanto, estamos aqui a falar de cenas como bitcoins e que utilizam esse tipo de redes. Basicamente, o objetivo é não ter uma hierarquia de gestão com recursos humanos. Por exemplo, nós estabelecemos smart contracts em que definem o número de horas, ou o que é preciso ser feito por quem, quando e onde. E basicamente, sem intervenção humana, as regras da organização são aplicadas pelo próprio código que define a organização, sendo então elas próprias autogovernadas. E pronto, dei aqui o meu pitch inicial do que é que são DAOs. As DAOs. Mas pronto, isto aqui não... Podíamos estar aqui a abordar a parte da blockchain, mas não é aqui bem o que interessa. Basicamente, nós podemos pensar nisto, que é, nós quando somos contratados por uma empresa, assinamos um contrato que tem um conjunto das regras do que é que nós temos que oferecer e o que é que nós recebemos de volta. E numa empresa tradicional tem que haver algum tipo de recursos humanos, tanto na parte da gestão como na parte da operacionalização, que faz com que isso aconteça e verifique se isso está a acontecer. Desta maneira, é uma maneira alternativa de estruturar as empresas que, imaginemos que a própria pessoa a trabalhar, os softwares que correm na empresa verificam logo o que é que está a acontecer e validam se as regras e os contratos das pessoas estão a ser efetuados. E se assim for, toma as decisões apropriadas. Por exemplo, se uma pessoa que tenha que produzir, vamos pensar numa fábrica, e ela tem que produzir 10 produtos,
ela ao produzir os 10 produtos, o próprio contrato paga automaticamente o ordenado. Porque consegue validar se os 10 produtos foram efetuados. Não é preciso estar uma intervenção humana para fazer este tipo de gestão. Pronto. E aqui lança aqui o debate. O que é que vocês pensam nisto? Isto tem pontos positivos, tem pontos negativos. Acho que a minha primeira reação é... Yeah. Assim, a reagir rapidamente tipo, a isso é que acho que isso pode fazer sentido em muitas organizações e em muitos tipos de trabalhos. Pá, mas claramente eu vejo aí algo... Claramente eu vejo aí algumas lacunas, tipo... Pá, coisas que são muito mais facilmente palpáveis do que outras, estás a ver? E muito mais... Para medir objetivamente o que é que... Sim, exato, não dá para... Pá, mesmo, ou seja, imagina, nós se calhar pensamos mais nos nossos tipos de trabalhos que fazemos como engenheiros e não sei o quê, e que provavelmente são, pá, destes aqui se calhar são os mais fáceis de medir, porque é, pá, tens que fazer ou um programa, ou ter um determinado outcome final. Mas também estamos a focar muito da produtividade, porque isto não quer dizer que seja, tens que medir a produtividade da pessoa, podes só ter que medir a interação, se a pessoa está presente... se a pessoa, imagina que tu para fazeres o teu trabalho tens que aceder a uma quantidade de serviços, tu acedes a esses serviços, mesmo que não tenhas ainda ao produto final, estás a verificar que a pessoa está a fazer esse trabalho. Mais ou menos, é tipo aquela do dás o login. Já estou aqui. Sim, mas podes fazer sistemas mais inteligentes e mais complexos, estás a ver? Que verifiquem de várias maneiras, não é preciso estar só a olhar para um output. Podes estar a olhar para tudo no geral. O objetivo é só ver se a pessoa está de facto a trabalhar, não estás a querer medir o quão ela produziu. Não, aliás, o objetivo não é aqui, nunca é medir. Aqui... Sim, mas compensar consoante. Ou ver se... Não é compensar consoante, é ver se a produtividade que é esperada ou pedida para aquela posição está a ser gerada. Não só produtividade, porque este tipo de organizações, tipo, isto serve para tudo. Ou seja, por exemplo... Os recursos humanos, se estão a fazer os contactos, se estão a haver reuniões internas para discutir os assuntos, se estão a ser propostos novos projetos, tipo, tudo isto tu consegues quantificar. E os contratos só estão a medir, tipo, não estão a medir, quando aquela linha do contrato é efetuada, o contrato desbloqueia-se e faz a ação apropriada, que pode ser desbloquear novos contratos, ou seja, tu ao acabares a task A, aquilo desbloqueia o contrato que te vai avaliar se a task B já foi concluída. E depois, imagina, no final das tasks, aquilo trata de... Não assim tão bem. Imagina, tens um projeto, e o projeto, não porque era fácil, estamos a fazer um carro, então vamos ver quantos carros estão a ser produzidos, mas não podes compor toda a vida, o trabalho diário das pessoas. Nós temos sempre um conjunto de tarefas que estamos a fazer e tu podes ter um smart contract. De vida de construção do carro e pôs isso em... Exatamente, e podes estar a avaliar todas as coisas que estão a acontecer. Por isso é que lá está, o objetivo disto aqui não é avaliar, é não ter gestão. Pensa nisso desta maneira. Mas espera aí, mas só seja mais só nesta parte contratual ou também estás a ver isto mais na gestão tipo da direção da empresa? Então, mas desculpa lá, já agora, então aqui o modelo, digamos, de empresa descentralizado tem mais a ver com o facto de não haver uma hierarquia do que com a empresa em si estar espalhada por... Exatamente. Ou seja, pode ser uma empresa totalmente física. Sim. Exatamente. Deixa de ser necessário, por exemplo, middle management, ou até mesmo management, porque tudo isto pode ser... eu não sei, mas tens também uma parte muito... Aqui que é importantíssima por parte de quem está a gerir uma equipa, por exemplo, que é a parte humana. E que isso é se calhar o que mais interessa num líder ou num manager, seja de qual área for, muito mais do que se calhar o que ele sabe tecnicamente. Aliás, e nem é isso, imagina, falando aqui tipo uma cena de hierarquias, tu depois chegares tipo, a governares não, a dirigires uma equipa tipo gigante, com bué da gente, tens de começar primeiro a gerir pequeninas equipas, não podes para dar logo o salto de gigante, não é? Porque podes não saber fazer. Mas é que o problema não é o problema aqui não é querer acabar com a gestão. A cena é porque uma das tarefas da gestão é verificar se o teu plano está a ser cumprido. Está a ser cumprido, exatamente. Sim, agora é um modelo muito hierárquico. Mas tu podes escrever esse teu plano num contrato digital que ele próprio se verifica se está a ser cumprido. Tu não precisas, por isso é que tipo, acaba por acabar com várias cadeiras.
a distribuição de tarefas e esse tudo que compete à gerência, aos gestores do projeto, continua a ser exercida por eles. Exatamente, sim. Esta Não tem que estar a ver se exato. aquilo está a ser cumprido. A própria coisa verifica-se a si própria. Mas isso depois ao mesmo tempo é... Mas espera aí, então mas olha lá, isso também é uma coisa, se estás só a ver se foi cumprido ou se não foi cumprido, se calhar também é uma coisa relativamente simples de ver por parte do... Se calhar isso não é o que ocupa tempo ao manager, é só tipo, olha, mandei-te fazer esta task. Mas a cena aqui não é acabar o tempo, é mais a nível de garantires que está a ser cumprido. Ou seja, imagina, se tu tiveres uma regra qualquer e tu queres ter a certeza que essa regra é cumprida. Por exemplo, podemos ver isto, quando olhei para isto, devia ter uma forma de reduzir a corrupção. Porque é nas pequenas interpretações das regras que acabas por conseguir fazer corrupção. Olha, eu consigo mudar aqui uma bequinha. Mas aqui não, como a regra é absoluta. Não sei se não. Olha, eu acho que uma das maneiras mais fáceis, que agora, não sei, agora comecei a trabalhar e começo a pensar mais nestas coisas, mas se calhar uma maneira fácil de pareceres, ou de fazer parecer que fizeste mais e para seres mais recompensado ou qualquer coisa do género, imagina, tu és um team lead, estás a ir uma equipa de 5 pessoas, mas tu também trabalhas naquela equipa. Não estás só a gerir ou a dar ordens, também tens o teu papel e também és a pessoa que gera. Como és tu que vais delegar tarefas? Tu podes, por exemplo, imagina, vais delegar tarefas que se calhar até são complicadas e demoram tempo a fazer, mas que não são muito visíveis a nível de negócio, a nível de business, estás a ver? Então vais delegar a outras pessoas que também não vai ser muito visível, se calhar para ti, metes aquelas que demoram pouco tempo, mas são logo bem visíveis. Aí o gajo meteu aqui um módulo que agora isto funciona muito bem, estás a ver? E se continuas a ter a pessoa a delegar, sim, mas imagina, essas tarefas que estavas a dizer que não são visíveis passariam a ser visíveis, porque a delegação obrigaria a criação de um smart contract. E o cumprimento dessa tarefa disputaria o cumprimento desse contrato. Ou seja, era mais fácil verificar e dar a ver o que é que as pessoas fazem. Estou a perceber. Mas quem é que ia ver? A própria organização. Mas tipo, no caso que eu disse, a organização já vê. Estás a ver? Sim. Tipo, imagina, vou dar só um exemplo e que é um bocado típico da nossa área, mas pronto, mas eu acho que é perceptível para qualquer pessoa. Imagina que eu estou numa equipa, vou dar um exemplo básico. Há 2 tarefas para fazer, que é criar uma nova funcionalidade num produto e a outra é corrigir erros do antigo, porque às vezes tem uns bugs e falha. E se calhar a parte de corrigir erros demora bué de tempo, é muito chato, é que tem coisas complicadíssimas para resolver, mas no fundo não traz, ou seja, o produto já faz o que continua a fazer, simplesmente às vezes que errava, deixa de errar, que eram poucas e que já se calhar pouca gente notava. E pronto, e quando chegas ao final do ano, vamos lá fazer uma avaliação do que é que cada pessoa fez e a contribuição que deram para a empresa, e pronto, e aquele foi tipo, ok, houve um que implementou a nova funcionalidade e que isto é bué da bom e trouxe bué dinheiro, melhorou bué o nosso produto, etc. O outro nem uma coisa que nem passas bem, tipo aquele gajo que corrigiu os erros, estás a ver? Sim. Tipo, nem sei se diz, pronto, fez o trabalho. Assim é que isso é mensurável, né? Tu consegues ver quantos erros é que o gajo corrigiu, consegues ver tipo... Mais ou menos. Não, mas novamente isto não serve para medir, isto serve para verificar se a pessoa, se os trabalhos estão a ser feitos e realizados. Sim, estou a perceber. Eu acho que essa parte, só essa verificação, que é uma coisa fácil de fazer. Estava a dizer que ajudava também a combater a corrupção e que eu percebi o que é que estavas a dizer e que podia ajudar a tornar mais visível para toda a organização o que é que toda a gente faz e o seu contributo. Mas eu acho que isso não apaga, ou seja, eu acho que o teu contributo é sempre visível, ou seja, é sempre visível, é sempre fácil de saber o que é que tu fizeste. Não, mas nem sempre é fácil saber se a pessoa fez bem e se cumpriu as regras todas ou se cumpriu o contrato. Mas tu não achas que para fazer isso iria ter que ser uma cena bem intrusiva? Porque tu basicamente ias ter que quase checar os passos da pessoa todos. Ias ter tipo um programa dentro do computador de cada pessoa. Aliás, não é preciso porque isto ia tipo verificar por steps, estás a ver? Tipo, passo 1, tipo, ele submeteu isto, no nosso caso, tipo projeto, tipo um projeto de programação. Ok, fez tipo uma cena feita por módulos, estás a ver? Bora scripts. O gajo fez tipo, tem de fazer tipo 5 scripts, estás a ver? Para aquela cena funcionar. O gajo fez 4 até agora, já submeteu os 4, aquilo está a funcionar, está fixe, está mensurado aqui. Não tem de ser uma cena intrusiva, exatamente. É a minha perspectiva.
É tipo por objetivo. Não, mas ver o teu não, percurso. Mas acho que isso Está é o bem, mas final. mas aí Se é acontece fácil, a situação que o Pedro diz, que é tipo, Yeah. se estás só a ir pelo outcome, também um manager consegue ver só pelo Não é outcome. fácil. O manager vê lá, olha, este gajo fez aqui pronto, tem aqui este módulo feito. Sim, está feito, funciona, ok. Pronto. Não, mas vejam ao Tem cinco contrário segundos. também. Mas vejam ao contrário, que é quem está em baixo perceber que trabalho está a ser feito Sim, por toda a organização. Mas espera aí, se tu não vês isso, é porque também agora estou a pensar, mas imagina, se tu em baixo não vês o que é que está a ser feito em cima, é porque em cima não querem que saibam o que é que... Pois, e porquê que não querem? Então, Porque mas espera, provavelmente mas se não querem que contra... saibam, mas se não querem que saibam, não vai surgir o interesse de implementarem isso, não é? Porque eles é que mandam. Não, mas aqui, o que estamos aqui a falar é uma proposta de uma organização que faça isso, ou seja, se teria algum De proveito início, relativamente à organização convencional das empresas, aquilo que nós hoje em dia conhecemos, se isto aqui teria mais aspectos positivos ou negativos em relação àquilo que nós hoje em dia conhecemos. Ou seja, se o pessoal da linha de baixo soubesse as camadas de decisão que estão acima deles e tivessem monitorização, ou seja, não só os de cima terem monitorização no trabalho, mas os de baixo também. Falei bué da rápido e acho que... Pronto, perceptível. Falaste um bocado Mas baixo, mas mas perceptível. Percebeu-se? Pronto. Pronto, acho que basicamente é isto que estamos aqui um bocadinho a falar. Sim, mas estás a ver, mas é eu por acho- todos... Eu estou a perceber o que é que disseste, Chico, mas eu acho que se houver esse interesse, eu acho que isso já é possível de ser feito agora com facilidade. Sem nenhum sistema adicional. Eu acho que agora, se não mostram, é porque não há esse interesse. Pois, mas repara que isto não vão ser as empresas normais que vão transitar para um modelo destes. Sim, é uma empresa nova. Isto é um conceito novo, já. É um conceito novo. Sim, Ou sim, seja, eu percebi. que é, imagina, tu crias uma empresa e não há um conceito de hierarquia natural, porque não tem que... Porque se alguém fizer uma decisão, essa decisão é colocada na rede e afeta toda a gente. E toda a gente consegue avaliar as decisões, ver o que é que está a acontecer, e não tem que haver pessoas a monitorizar outras pessoas. Tipo, tu Pá, escreves... É mais ou menos, por exemplo, tens de ter alguém, quem é que delega as tarefas? Essa pessoa tem que monitorizar. Não, mas não Tá. monitoriza. Não, mas delegar não é monitorizar. Ele delegou, exatamente. Ele Sim, delegou, mas mas o imagina. próprio sistema vai se encarregar de verificar se a pessoa, se o colaborador X ou Y cumpriu ou não cumpriu aquilo que lhe foi delegado. Sim, mas para uma pessoa delegar tarefas de forma eficiente e pronto, fazê-lo de forma boa para a empresa, pá, é necessário que ele conheça e esteja a monitorizar minimamente. Não, mas tu as pessoas, eu acho... que é para ele saber o que é que delega. Mas acho que ali ele em último pode ter plano tu podes ter só tipo uma lista de tarefas ou uma lista de merdas e o sistema é que diz, olha, esta tarefa vai para o X, esta tarefa vai para o Y. Aliás, Eu não acho que nem isso vais, funciona assim tão bem. nem vais por aí, Não imagina. faz muito sentido. O próprio sistema tem dados, ou seja, porque o pessoal trabalha e vai colecionando dados e vai colecionando estatísticas, né? E tu consegues mais ou menos medir a rentabilidade de qualquer... Pronto, ok. Agora, Ok, imagina, estás a se falar eu de um hoje... sistema que já saberia ele próprio, de forma Não, inteligente, imagina. ver quem é que fazia melhor cada tarefa, é isso? Não, imagina, vê quantas tarefas é que foram delegadas para ti, para um certo colaborador, e vê quantas vezes é que ele cumpre com isso. Certo. E a partir daí consegues tirar mais ou menos uma rentabilidade do gajo. Não sei, mas imagina. E o manager, que vai delegar as tarefas, tem acesso a esses dados. E consegue ver, ok, este gajo, tudo o que eu lhe dou o gajo faz. Portanto, se calhar... Mas imagina, tu às vezes tens tarefas que sabes, sei que este gajo é mais forte tecnicamente, este é melhor em relações com Mas tu não pessoas. perdes isto. Então, como é que tens um gajo a monitorizar? Se não tens uma pessoa a monitorizar os outros, ele não consegue aprender. Não, mas imagina, uma coisa é estares... Desculpa, o cão queria falar antes de mim. Não, mas o que eu ia dizer é melhor acabarmos primeiro e depois eu já passo Pronto, para o que eu ia vou só dar dizer. aqui um exemplo porque acho que estamos aqui a focar muito em monitorizar e parece que estamos a querer que isto é um sistema que vai avaliar as pessoas e não é de todo o objetivo disto. Sim, Isto é mais um sistema de garantir que as decisões tomadas nas empresas seguem a ideia, o contrato inicial, ou seja, o conjunto de regras pela qual a empresa se rege e que o poder de decisão está descentralizado. Toda a gente pode dar inputs para essa decisão. Por exemplo, uma empresa que existe nesta maneira é uma empresa de investimentos que até se chama DAO, em que basicamente todos os inputs em quem que aquela empresa deve investir não são dados, tipo, não há uma hierarquia de cima para baixo. Toda a gente dá inputs para o sistema a dizer, eu acho que deve ser nesta empresa por causa disto, tem este dado novo, tem aquele dado novo, e tu não podes dar lá um dado ou dizer uma coisa ou querer modificar a ideia
se a forma como tu estás a fazer não cumprir o contrato que está definido desde o início de como é que a empresa opera. Imagina, uma empresa está num contrato inicial de que foi construída que não investe na área X. Neste tipo de empresas, tornaria-se impossível a empresa a investir nessa área. Mesmo que quisessem, porque estás a ver, a cena aqui é garantir que tu tens um contrato inicial que quase, imagina, por exemplo, a Constituição de um país é um conjunto de regras, de leis, que a partir do qual todas as outras são feitas. E nas empresas nós também temos isto. E onde é que, por exemplo, existe corrupção? É quando tu consegues fugir ou contornar algumas regras. Mas este sistema permitiria que isso não aconteça. E tipo, acho que demos aqui a ideia errada de que é uma cena para monitorizar, avaliar desempenho, produtividade. Não tem nada a ver com isso. Mas eu também acho que posso fazer uma coisa. Eu acho que a evolução, que a discussão evoluiu para aí, mas não foi por ir buscar a ideia de que este sistema queria monitorizar. Mas eu acho que eu entendo. Foi só por... Pois deu, mas é isso que eu ia dizer. Foi mais por combater a ideia de que, de facto, este sistema tiraria a necessidade de monitorizar, de pessoas monitorizarem, quem está nas camadas abaixo. Pronto, e a discussão foi mais numa de... puxar do outro lado, a dizer, mas é que se calhar ter pessoas a monitorizar é mesmo necessário porque pode dar gente por isto e por aquilo. Pronto, foi mais por isso que eu acho que foi para aí a discussão e não tanto por dizer que o sistema monitorizava. Dizer. Como é que tu achas que isso ia ajudar, por exemplo, na corrupção? Porque imagina, a corrupção, como tu disseste, são os buracos na lei. Alguém fugir aos buracos que existem na lei. A Constituição, entre aspas, da empresa também há de ter os seus buracos. Pois, eu aqui ia apontar aqui três defeitos neste modelo e que um deles vai efetivamente nesse, que é, ok, pensando, para responder ao que estás a dizer, então era tipo, imagina, tu podes tentar fazer, escrever as regras, porque lá está, não é só nos buracos, mas é tipo formas de controlar, se conseguires contornar uma regra, estás a fazer corrupção, aqui não te permite contornar as regras. Fica-te a faltar se a regra tiver um buraco. E isto aqui é uma falha, que é, imagina que, de alguma maneira, há regras que estão mal feitas. Ou alguém consegue mudar a regra. Pronto, fica mal. Só para dizer rapidamente, os outros dois grandes problemas é a nível legal. Porque se as decisões são todas distribuídas, ninguém é responsável pelas decisões. Logo, no momento de perceber o que é que aconteceu e assumir responsabilidades... Não há ninguém. Isso vai buscar um bocado ao tema da semana passada. Isso é o problema do programador e da máquina. Porque tipo, isso é literalmente dar a decisão a uma máquina. É tipo, tu dás, porque isso basicamente é teres um sistema que decisão de uma máquina a decidir por ti. Tu dás vários sobre a empresa toda. Tipo, isso eu acho que nós no início claramente a conversa fugiu para o que não era. Mas pronto, acho que faz parte. É o que é. É o que é. Ou seja, isso é muito mais teres é um sistema descentralizado, mas tipo, é um sistema inteligente. De tomada de decisão. Mas de uma máquina a tomar decisão e tudo. Não, mas é que não é bem a máquina que toma decisão. Tipo, imagina, há um conjunto de regras e as pessoas todas podem votar nas decisões. Mas está bem, mas imagina, a cena é uma empresa também é um conjunto de regras, mas que vai tendo inputs de alguém que está a gerir e que vai adicionando e retirando regras para direcionar a empresa para para uma direção para onde eles querem ir. E isso estás-me a dizer é que cada pessoa dá inputs novos à lista de regras, quase que adiciona ou põe regras ou altera regras. E toda a gente vê esses inputs, estás a ver? Portanto, não é preciso haver pessoas a monitorizar, porque toda a gente tem organização e aqui leva o outro problema, que é o engagement, que é este sistema só funciona se toda a gente na organização tiver na disposição de tanto efetuar trabalho como quiser monitorizar e avaliar o trabalho. Isso que eu ia dizer. Mas depois parece que me falta o outro lado. Até aí quem é que de facto implementa isso? É que está-me a parecer que nesse sistema é só dar mandar bitites. Imagina, já seria um sistema feito. Quando criavas uma empresa, simplesmente ias modelá-lo para aquilo que... Imagina, eu acho que esse sistema, por exemplo, agora falando a níveis práticos, isto numa startup era capaz de funcionar. Uma empresa extremamente pequena. Em que toda a gente, imagina, 4 gajos criaram uma empresa, e os 4 gajos querem saber o que é que uns e os outros andam a fazer. E ajudar a gestão, ajudar a própria gestão da empresa. Obviamente, numa empresa grande, tipo, se fosse falar numa EDP, se calhar ia dar barraca. Quem é que depois trabalha? Isso depois falta ali um bocado... Não, as próprias pessoas trabalham. Imagina, nós temos aqui os 4 numa startup... Estás a assumir que as 100 pessoas vão trabalhar. Mas este é um dos problemas. Não, isso até não é, porque tu aí era...
iria haver logo um alerta se alguém não estivesse a trabalhar. É tipo, Não, mas é com o problema... As tarefas aqui que estão delegadas a esta pessoa não estão a ser cumpridas. O que é que se passa? Não, mas lá está, e estás a ver outra vez a cena de monitorizar e a cena não é esta. O problema aqui é que, como toda a gente tem que monitorizar para as decisões serem efetuadas, se houver pessoas que só querem trabalhar, não querem estar a dar inputs e a verificar se as regras estão bem, tu podes dar aos extremos. Por exemplo, houve um problema numa destas empresas que se tornou demasiado grande e eles deixaram as pessoas que estavam ativamente a trabalhar para a manutenção disto, eram tão poucas em versus o tamanho total da empresa que já as decisões já não conseguiam ser tomadas. Porque nunca tinham votantes suficientes. Que toda a gente, de certa forma, contribuía para isto. Sim, exato, mas imagina o caso que é que nem toda a gente quer contribuir. Mas como é que não queres? Faz parte do teu trabalho. Não aprovas, imagina, é tomada uma decisão, a decisão tem que ser aprovada por uma quantidade de pessoas. Certo. Se não tens este número de pessoas, as decisões nunca são aprovadas. E tipo, nunca avança para nada e nunca se Nunca faz nada. avança. Sabe, tem um bocado o problema de uma democracia, não é? Às vezes. Pois, exatamente. Não, Tá bem, mas mas pegar nisto e é fazer isso que a eu estou a dizer, pontezinha. mas se não chegar... Ok, Olha. já percebi, se nunca chegas a um consenso, nem vais para a esquerda, nem vais para a direita. Exatamente. Yeah. E pode vir a dar isso. Olha, e podemos pegar precisamente neste Acho que foi. desvio deste tema, exatamente, para falar sobre o próximo tema, que é precisamente sistema de votação. Exatamente, aqui diferentes formas de votar. Aí é com o que eu disse mesmo, esquerda ou direita. Se vais para a esquerda ou para a direita. Não, vamos fingir que foi propositado. Está aqui bué da forte. Foi bem, Isto foi tudo ok. pensado. Eu acho que este aqui vai correr melhor, já é uma coisa mais palpável. Basicamente, pronto. Nós Acho que quando... ficou bem, o outro não ficou mal. Yeah, Sim, correu não, mal. acho que divergimos, mas acho que é engraçado. Primeiro que atinasse com a ideia demorou um bocadinho. É lixado. Mas acho que Faz ok. parte, faz parte. Yeah. Faz parte, exato. É easy, pai. Também, de certeza que não expliquei da melhor maneira. De certeza que isto podia ter sido... Não, mas acho que faz parte. Yeah. Ok, Acho mas que- pronto. Agora quando nós votamos, o que é que vocês diriam que é a coisa mais importante? Ou que querem garantir quando votas? Hã? Não percebi. Quem? Eu enquanto pessoa que estou a votar? Ou Sim. sistema enquanto Já falámos, aceita- isto já falámos sobre isto em off e o Chico já nos deu a resposta, portanto isto é... Eu não falei. Falámos, eu o Chico acho que disse. não. Falámos. Até tu não ias dizer que o mais importante é garantirmos que não vai para lá quem nós não gostamos. Não tem a ver com isso, não tem a ver com... Não tem a ver com isso? Quando é que falámos disto? Já falámos há algum tempo. Não Mas falámos há há algum algum tempo. tempo. Ok. Mas sim. Mas pronto, sim, não interessa. Resumo nada, continua. Pronto, ok. Então o que é que vocês diriam que é qual é a coisa que mais temos que garantir quando fazemos uma votação? Ok. Que elegemos a pessoa certa. Mas aqui não é... Não. Então para isso não faz Como votação. assim? Para isso não faz votação. Para isso Eleger a olha, pessoa ganhou. certa, o que é isto? Isso, tipo, Não, isso, aquilo- isso é quase ditadura, puto. Não, vocês estão a meter na minha boca para coisas que eu não disse. Não, eleger a pessoa certa, mas que só queres. Tipo, para ti só pode ser o A. É o A, é o A. Não, porque é que votamos? Para eleger a pessoa certa. Ou seja, eu voto para eleger a pessoa que eu acredito seja Sim, certa. mas isso és tu, mas imagina. De forma geral... Não, nós estamos a ver do lado de quem tipo, está a fazer a votação. Estás a ver? Do lado de quem Não, está e do a próprio votar. votante. Ou quando tu vais votar, o que é que te preocupas mais? Pá, eu acho que é a veracidade das, tipo, do. Por exemplo, dos veracidade pode ser... Mas espera, eu com o meu próprio voto ou com o voto? Não, com o ato de votar. votos. Com o ato de votar, tipo, imagina, garantires que o teu voto, tu votaste no X e que depois, no final, na ser contado na contagem, como X. vai ser Exatamente. contado como X. Certo. Bom, por exemplo, isso é um, mas pronto, para passarmos à frente, aqui o que normalmente é o mais é a justiça. Ou seja, que, Então é isso. que haja justiça, que é um bocado o que o Acho que é um estava a bocado dizer. isto, honesta. Exatamente, Sim, acho que é um pronto. bocado isso. E então, como a justiça é o que tu queres otimizar, por assim dizer, existem várias maneiras de o fazer. E essas várias maneiras de o fazer tornam-se maneiras diferentes que tu podes votar. E o voto tradicional em que nós, porque estamos a falar aqui, por exemplo, de sistemas políticos, é cada pessoa vota num candidato, né? Nós vamos à urna, votamos num, no final vemos quem teve mais votos e pronto, essa pessoa é eleita. Só que isto aqui tem vários problemas, porque quando nós temos mais que 2 candidatos, imagina, se nós já tivermos 2 candidatos, o que tiver a maioria dos votos vai ganhar, de certeza absoluta, né?
Mas quando nós, imagina que nós tínhamos, vou fazer aqui um pequeno jogo, que é, imagina que de um lado temos as pessoas que querem ter meios de transporte próprios. Por outro lado temos as pessoas que apoiam o transporte público. E imagina que estas pessoas que querem o transporte próprio são 60% e este transporte público são 40%. E estão a votar está-se a votar qualquer coisa onde este pensamento, esta premissa é importante. Sim, ia ter repercussões. Exatamente. Desta maneira, quem ia ganhar eram as pessoas que queriam o transporte próprio, porque eles eram 60%. Certo? Mas imaginemos que dentro das pessoas que preferem o transporte público, próprio, há umas que preferem o carro e outras que preferem as motas. Certo. E o que é que pode acontecer aqui? É uma coisa que chama-se o spoiler effect, em que basicamente, ao entrar uma nova característica, quase que acaba por ser uma opção. Imagina, tu preferes o transporte próprio, né? Mas preferes muito mais a moto que o carro. Então tu vais votar na moto, né? Certo. E outras pessoas vão votar no carro. E imagina que os candidatos, as pessoas que vão votar em transporte próprio dividem-se entre moto e carro. Então tu tinha passar 60% e que ganhava para ter duas opções com 30%. No final do dia acabou a ganhar o transporte público, que não tinha a maioria dos votos. Certo. Estás a ver? Pronto, isto é um problema, que é quando tu entras com mais um candidato, acabas por não garantir que a vontade da maioria é a que ganha. Porque as pessoas podem votar... Certo, mas podes fazer sempre uma sequência de votações, então, em que vais eliminando. Pronto, mas isso é outro sistema de voto que eu ia apresentar a seguir. Isso é o sistema de voto. Mas isso não é o que acontece. Não, quero dizer já agora só para dizer, só para ficar explícito. Dizes, por exemplo, fazes uma primeira votação entre toda a gente. Transporte próprio e transporte público. Está bem, mas essa já era a última votação. Não, mas não podes ir. Tens razão. Não podes ir para aí, isso é claro. Pronto, e depois vias qual era o que tinha tido menos votos, esse saía fora, por exemplo, motas, e depois fazia uma segunda votação só com carros e transportes públicos. Pronto, e aí tinha sempre uma garantia de que a maior vontade ia sempre ficar, ou a opção com maior vontade ia sempre vir ao de cima. Pronto, exatamente. Essa é uma alternativa para o sistema de pluralidade, que normalmente é usado na maior parte das democracias do mundo, em que resolveríamos esse problema, efetivamente. Mas o que é que vocês acham de termos um sistema assim? Depois mas as votações? Sim. Olha, eu gosto. Eu por acaso gosto. Não, mas porque há problemas também nesse sistema. Não, mas a questão anterior que estavas a dizer, por exemplo... Eu estou a pensar nos problemas. Mas a questão que estavas a dizer anterior, o que acontece, por exemplo, na política hoje em dia, é que tipo, é por isso que depois as pessoas, para formar governos e não sei o quê, depois pode-se formar as coligações que tudo mais, ou seja, normalmente as coligações os votantes mais próximos uns dos outros. Por exemplo, neste caso, o que ia acontecer provavelmente era quando fossem apresentar governo, ia o transporte público de um lado e iam as motas e os carros do outro a dizer, sim senhora, olha, nós sim, mas isto é mais para... Este problema acontece quando tu tens de decidir uma coisa, estás a ver? Não, mas também, eu acho que o não fazeres a sequência de votações que estávamos a falar dá também aso a que tem as pessoas que acham, ok, eu acho que a melhor opção é a D, por exemplo. Mas como eu já sei que a D vai ter muito poucos votos, ou estou a prever, eu vou-me já pôr dentro das outras aquela que eu prefiro, porque aí posso fazer alguma diferença. Enquanto nesta aqui vai ter tanto menos que as outras, que o meu voto vai ser só um... Pois, já nem conta, né? Exato, vai só para simbolizar. Pronto, e eu acho que pode também dar asa a isso, e acho que a outra opção é mais justa. Eu para além de teres mais a parte burocrática, né? Tens que votar mais vezes e tens que contar mais coisas e não sei o quê. Não estou a ver, eu nunca pensei também assim tanto nas mas pronto, um dos problemas que isto pode acontecer é que imagina que tu estás a decidir entre três posições, em que imagina, uma é claramente um lado, outra é claramente o outro e uma terceira posição está no meio. Este tipo de votação em que vais eliminando, ou por exemplo, ou fazes um ranking do qual é que preferias. Imagina que tu podias fazer um ranking, que acaba por ser isso que estás a dizer também, em que imagina, quem quer A vai dizer que quer o A, o B e o C. Quem quer o C vai dizer que quer o C, o B e o A. E quem quer o B vai pôr B e depois aleatoriamente distribui-se ou A, C ou C, A. Né? O que é que acontece? Não chegar a conclusão nenhuma.
Não, no final da primeira volta, tu eliminas a opção B, né? Certo. E, no final de contas, já não vai estar... isto acaba por... chama-se center squeeze, que é, tu deixas de ter as opções moderadas. Porque a opção moderada acaba sempre por depois, na segunda volta, as pessoas que estavam moderadas vão ter que ir para o outro lado. Sempre. Olha, que não sei se será tão... Não sei se é obrigatório. Não, Então, mas os seus votos vão... ou então não contam. Porque imagina, tu deixas de ver... Ok, então o B ficou em último lugar, né? Deixas de contar. Agora vais voltar a votar. O que é que vai acontecer? As pessoas que votam no B, provavelmente, e que nunca queriam A ou C, não vão votar. E as que vão votar são as que queriam A e B. Portanto, já só estás a... Mas tu aí misturaste dois sistemas de voto. Ou seja, os de ranking e os de eliminação. Não, porque os de ranking depois são de eliminação. Porque tu nunca podes fazer os sistemas de ranking funcionam assim. As pessoas, tu numeras as pessoas. Sim, é tipo ABC. E depois quem ficar em último, os seus votos passam para o candidato anterior. Imagina, tinhas 3 lugares, o que ficou em último... ou seja, só precisas votar uma vez. Só precisas votar uma vez, exatamente. Faz logo isso automaticamente. É, porque, imagina, tu precisas tomar uma decisão a nível nacional, não dava jeito teres que fazer 500 eleições até eliminar os 500 candidatos. Tu queres fazer uma eleição, mas que reflita esse sistema de eliminação. Portanto, tu fazes isso. Quem votou em B, que ficou em último, então os seus votos já não contam. Agora... passam a só contar... ou seja, passa para o que tu meteste em segundo. Para o que puseste em segundo, exatamente. Então o que é que acaba por acontecer? As medidas que são híbridas acabam por nunca ser tomadas, porque tu obrigas as pessoas a terem que escolher... Agora um sistema em que cada um vota várias vezes consoante a sua... Não, isso é o que estás a dizer. Isso é o que... Imagina. Isso é eliminação. Certo. Mas já agora, desculpa lá, é que agora surgiu a minha obviamente tu disseste, peço desculpa, estava a pensar numa cena e distraí-me sem querer, que foi, deves fazer logo uma votação inicial em que tu dizes, por ordem, por exemplo... E ele vai dizer, tu vais literalmente dizer o que acabaste de explicar. Literalmente isso. Basicamente era o que tu estavas a dizer de ir fazer votações sucessivas. Tipo, não é, na prática não é possível. Imagina, há pouco tempo na última eleição presidencial tínhamos, não sei quantos candidatos é que tínhamos tipo 10 candidatos, era menos. Mas imagina, tu não ias à urnas 10 vezes. Se tivesses 500 candidatos, tipo, não ias às urnas 500 vezes. Se fosse digital... Não, mas tu não queres fazer isso porque não estás porque tu queres oferir a vontade da população naquele momento. Assim estás a oferir a vontade da população sabendo já o que votaram antes. Sim, E tu não queres isso. Depois traz problemas. Não, isso traz, porque depois saberem resultados. A não ser que os votos não sejam revelados. Ou seja, votos, eliminação, ou seja, tipo, só... Não, mas seriam porque depois quando ia só o boletim havia um que já não aparecia. Já não estava. Aquele dia desaparecido. Verdade. Então foi este que desapareceu. Então pera, se calhar já não vou basicamente a ideia era, ou seja, uma forma de fazeres isso só de uma vez era de facto, tu quando ias à urna tu metias sempre uma ordenação. Olha o que acabei de dizer e pronto, e depois no final o candidato que ficava com menos votos, esses votos desapareciam. Ou então eram distribuídos uniformemente pelos outros. Que é a mesma coisa. O que o sistema ia fazer basicamente era tipo, imagina, tu tinhas posto A, B, C, D, E e depois no final o E, tinha-se visto o E aparecia sempre em último de todos. Toda a gente. Os teus votos passavam para o D. Via-se que o D também desaparecia, os teus votos sempre assim sucessivos. O sistema, tipo, o pensamento do sistema era este, digamos assim. Exatamente. E o que é que isso faz? Faz com que as pessoas que tenham posições a mais extremadas, ou seja, ou posições mais bem definidas e não híbridas, acabam sempre as decisões que são eleitas. Porque se tu estiveres no meio e a tua segunda opção, se tu estás no meio à partida, tu não tens segunda opção. Porque se tu estiveres do lado esquerdo, a tua segunda opção é estar no meio. Se tu estiveres no meio, a tua segunda opção tipo, é porque tu queres estar no meio. Mas podes pensar numa panóplia de opções em que preferes umas e outras por razões diversas. Pronto. Não tanto, não tens que gostar só porque são mais, vamos dizer, da tua equipa. Não, mas isso aqui era uma solução desse sistema, que era, por exemplo, tu podias ter um sistema em que comparavas 2 a 2. Ou seja, entre o A e o B, qual é que prefere? Entre o B e o C, qual é que prefere? Entre o A e o C, qual é que prefere? Só que isto tem um problema. Mas isso tem que ter problema, Mas é tipo quiz.
Não é isso. É que tu podes ter um círculo. Aí eu prefiro o A em relação ao B, o B em relação ao C e o C em relação ao A. Qual é que prefere? E tu estás a assumir que consegues emparelhar perfeitamente. Exato. Não, e pensa lá como é que tinhas isso mesmo na prática. Tipo, Pois é, porque tens um sistema simples. Só as pessoas, tipo, cada pessoa que ia votar era, então, o que é que a minha senhora, que o senhor prefere? E depois, tipo, não sei. E era 15 minutos só para tipo, então, e este em relação a este? Porque era todos em relação a todos. Depois alguns tipo, chegavam a ser a pergunta, deixa-me voltar atrás. Eu entrar e ver a final, prefiro B que o A fala muito alto, não gosto. Lembra-se de mais alguma maneira? Eu tenho mais uma. De como podes fazer a votação. Enquanto dizes essa, vou pensando a ver se me tem mais. Pronto, basicamente. Manda já a tua, Chico. Não, podes fazer como o Carrasco, é o melhor. Fiquem vai. É o melhor, é este. Eu, como eu sei que é o melhor, fica aqui. Espera, mas esse sistema já existe. Chama-se ditadura. Chama-se ditadura, exatamente. Mas calma, não foi isso que eu quis dizer, vocês perceberam? Vocês estão-me a fazer passar por ditador erradamente. Exato, diz lá, Chico. Pronto, depois vi aqui outro sistema que por acaso nunca tinha pensado, que é um sistema de aprovação. Que era, imagina, nós íamos votar e no boletim de voto estavam lá 10 pessoas. E tu dizias quais é que aprovavas. Ou seja, tu podes votar em quantos quiseres. O que vocês acham disso? Eu gosto dessa. Não, a cena é que podias nunca ter um preferido. Não, a cena é que podias nunca apurar um preferido. Porque é tipo, qual é que é o suporte? Ou seja, qual é que é o suporte? Suporte este, aquele e o outro. Ok, mas qual... Ou seja, se dissesse, tipo, podes apontar um preferido... Pois, tipo, não, mas tu somas toda a gente. Imagina o voto. Não, imagina, tens hipótese de dar 0, 1 e meio. Estás a ver? Podes dar 1 a um gajo. Mas depois já é um ranking quase. Mas aí já é o ranking outra vez. Não, porque dá 0 aos outros. Ou seja, não tens de fazer uma ordem, não tens de... Não há uma ordem. Dar 0 a alguém é pelo em último. Não, mas podes dar 0 a mais do que 1. Não, ele está a dizer basicamente... Era dar liberdade. Tu podes dar pontuações tipo 1, meio e 0. Mas isso ias acabar no sistema anterior sempre. Isso é uma coisa que podias dar 1, 2 ou 3. Pois, exatamente. Sim, literalmente. Sim. Não, mas é que, imagina, naquilo que vocês estavam a dizer, meter por ordem, tu ias... Ou seja, tu tens sempre um preferias, que é preferias este ou aquele. Ou aquele não, ou outro. aqui não tens dar dois se eu não gosto destes todos, dou-lhe 0 a todos. Mas há uns que eu suporto, dou meio. E se há aqueles aquele que eu quero mesmo, que só pode ser um, pá, aí, vamos estabelecer esta regra. Só aquele que eu quero mesmo. Não, mas assim só podes ter. Mas esse é o sistema anterior, Carrasco. Esse é uma variação do sistema que estávamos a falar antes. Sim, ele está basicamente a misturar os dois. Eu estou a misturar os dois. Porque repara, imagina, tu estás a dizer que podes dar 1 a 1, 0.5 a 2 ou 3 e 0 aos restantes, né? Isso acaba por ser um ranking. Sim. Epá, tens em primeiro lugar, vários em segundo lugar. Não, mas ele podes dar. Eu acho que não precisas obrigar a ter só um com um, podes ter mais. Pode ser 3 com 1. Mas lá está, isso normalmente era um ranking. Não é bem uma variação do outro, é um bocado diferente. Não sei, não há. A questão do primeiro é que tens tipo uma questão de preferias, que é tipo, ordenas mesmo. Mas vamos lá simplificar isto. Acho que só estamos a baralhar, isto não está a ajudar à discussão. Vamos passar àquele. Mas só para dizer porque é que esse é o mesmo sistema, é que ia ter o mesmo problema, não quer dizer que seja o mesmo sistema, quer dizer que tinha o mesmo problema do sistema anterior. Porque tu voltarias a eliminar os ulfos ficaram em último, os que lhe deste 0, depois ias eliminar os que lhe 0.5, tinhas o mesmo problema. Concordo contigo, concordo completamente. Mas se tu pudesses só dizer, tipo, dar 1 ao 0, aí aqui já não estás a dar ranking. Porquê? Porque, imagina, depois só tinhas que somar quantos votos teve o A, quantos votos teve o B, quantos votos teve o C. Assim está sempre a favorecer simplesmente aquele que é mais ameno ou que dá mais para todos os lados e que não chateia ninguém, porque é que se calhar é o mais provável que com quem toda a gente simpatiza ou valide. Mas repara, que nós queremos um sistema justo, não é? Portanto, o que é mais justo? É algo que todos mais ou menos aprovem ou algo que uns aprovem totalmente e outros não aprovem? Olha, não sei. Pronto, é uma questão, não é? É uma boa questão. É uma boa questão. Não sei qual é que é a resposta. Mas este sistema aqui também tem problemas. Claro que tem. Mas pronto, este resolve o problema que nós estávamos a falar, que era tipo, como tu podias votar, pôr vários em primeiro lugar, já não tinhas que estar, imagina,
tu imagina, punhas votavas tanto no gajo que estava de um lado, como nos gajos todos que estão no centro. Estás a ver? O centro aí acaba por ganhar, porque overall o centro teve mais votos. Então já deixas de ter o problema de o centro nunca ser eleito. E deixas de ter o problema de, ao introduzir mais uma pessoa na votação, estás a roubar votos ao outro, estás a ver? Porque pudeste votar nos dois. Estou a sentir que nós estamos todos com meio medo de entrar, porque como estamos a falar de esquerda, direita e centro, e como não queremos tornar isto muito político, estamos com muito receio de entrar. Podemos falar em 0 a 1. Pronto, que é melhor assim. É ABC. Isto ia dar bem também. Qual é que você punhou em 0 e qual é que você punhou em 1? Ia espelhar bem também. Pronto, mas o que é que depois estava a pensar mais um bocado e pus-me a ler, e isto é um problema, que é, imagina que tu queres 0. Sim. Mas estás tranquilo com o 0.1 também, né? No sistema ideal, tu irias votar nesses dois e não irias votar nos outros, né? Certo. Bacana. Mas agora, que tu dizes assim, aqui é o problema da traição, que é, eu quero mesmo o 0. Então, apesar de eu concordar com o 0.1, eu não vou votar nele. Eu vou só votar no 0. E o que é que acontece? Imagina que o 1 tinha bué poucas pessoas só a votar no 1. Mas com o overall tinha... Imagina, os votos que estão do lado do 0 estavam todos distribuídos entre o 0 e o 0.4. E os votos que votam no 1 estão todos no 1. Mas que havia mais votos a menos de 0.5. Olha, eu percebi, mas acho que foi um bocado confuso. Foi confuso, não é? Basicamente eu acho que eras ou seja, vamos voltar à esquerda e à direita, porque acho que com 0 e 1 não está a funcionar. Imaginando que temos várias pessoas a querer votar mais do lado direito, mas mais disperso, ou seja, votam tanto à direita mais extrema como à direita mais moderada e de uma forma mais dispersa. E quando do lado esquerdo temos as pessoas quando votam à esquerda só votam à esquerda extrema, mas do lado direito tínhamos mais gente. Mas como na esquerda toda a gente vota ao extremo, vai acabar por ganhar a esquerda extremo e não o lado direito. Acabaste por dar a volta e voltaste ao problema do princípio, que é o problema que temos. Yeah. Exatamente. Este era o ponto fulcral. Exatamente, ou seja, o sumo desta conversa é nenhum sistema é perfeito. Democracia não resulta. Democracia é merda, caguem. O Carrasco bem disse ao início. A melhor forma é escolher a pessoa certa. É escolher a pessoa certa. É escolher quem... É escolher... Não, mas agora já tendo falado de todos, eu acho que mesmo assim os dois últimos que nós falámos são melhores que o primeiro. Tinha de ter aqui um exame de consciência para tirar uma conclusão sobre isso. Achas? Assim, também não estou muito... Faz mais sentido assim, tipo, de forma intuitiva, é o de ordenar ou de sequencialmente fazer mais votos. Ou de ordenar. Mas esse claro... Eu tenho, pronto, aqui... Mas eu tenho um bocado de receio desse, porque pronto, é aquele problema que só vai aos extremos. E eu tenho um bocado de problemas com os extremos. Não sei, tipo, vai. Então olha lá. Não quer dizer que sejam extremos. Quer dizer que torna-se no final sempre uma decisão entre duas decisões. Não quer dizer que sejam extremos. Não tem que ser. Não, pá, imagina. Não tem que ser. Imagina que tens boas opções. Pá, pronto, e há uma distribuição razoável pelas opções. Imagina que eles tinham todos a mesma votação. No final de contas, tu somavas o primeiro lugar de toda a gente, não é? Ou só havia um voto de diferença entre todos os candidatos. Sim. Como tu ias eliminando o que tinha menos, no final tu tinhas uma decisão entre dois. Certo. Sempre. Não, mas e este é o o pessoal problema. pode estar no meio. Pode estar no meio e depois... Ou seja, é legítimo o pessoal... Ou seja, há pessoal que quer votar. É isso. Não, imagina que havia tipo A, B, C e D. E que o B era o mais... mais neutro. Ok? Era o mais neutro. Mas não é por não sempre pensar aqui no neutro ou no neutro. Neutro a nível de adesão. Ok. A nível de ninguém acha que o B... Ele ganhava, tinha de segundos lugares, não era? Exato. Então podia ganhar. Se fizesse sim, mas o problema aqui... Se fosse uma votação dada, imagina. O A tinha uma vez um ponto. Tinha uma vez, cada um tinha uma vez primeiro lugar. E depois o resto estava em terceiro. E o B estava sempre em segundo lugar. Podia ganhar. Sim, depende de como fizessem os cálculos, mas podia ganhar. Mas o problema aqui é que no final de contas ia ser sempre uma decisão entre dois candidatos.
em que os votos dos outros candidatos já não iam importar. Este é que é o problema. É este o problema, é porque tu deixas de ter a pluralidade. Interessou-nos porque eles nunca foram. Não, mas já que já não estás a dar... Imagina que tu tinhas o candidato A com 10 pontos, o B com 9, o C com 8, estás a ver assim? Sim. No final de contas, aquilo ia ser uma votação entre o A e o B. E qual é o problema? Repara que as outras pessoas todas que votaram nos outros, a opinião deles já não contou. Conta. Não, mas acaba por... É a cena do... Não, é a cena dos carros, é a cena dos carros e da moto e de transportes públicos. Contou. Não, mas vai ganhar os transportes públicos, não vai ganhar os carros e a moto. Pode ganhar. Não, pode ganhar. O que não pode acontecer, o que pode acontecer... Não vai ganhar. É que no final de contas tu estás sempre a decidir. Imagina, tu tinhas 10 formas de resolver um problema. Sim, mas espera, estás a decidir entre dois, depois desses dois terem sido já os que ganharam o resto das etapas. Exato. Sim, mas imagina que esses dois, overall, não eram os que tinham a maioria dos pontos. Da votação, da vontade das pessoas. Tu tinhas 10 maneiras de resolver um problema. Mais votos. Não foram que tinham os mais votos, porque foram... De forma sequencial foram. Ou seja, em que relativamente aos outros, comparativamente aos outros, tiveram mais votos. Portanto, se chegarem em primeiro... Não, isso era um sistema da pluralidade, em que cada um estava a votar num... Não, imagina assim. Tens tipo 10. E o Nuno foi eliminado, depois o oitavo, depois o sétimo, depois etc. Yeah. Pronto, depois chega uma altura que estás só a ver entre o 1 e o 2 e o 3. Uhum. E se tivesses que dizer, e se calhar da primeira votação... Mas só há uma votação, Pedro, lembra-te disso. Não há várias votações. Podia ser sequencial, pá, eu disse podia ser qualquer uma das duas. Apesar de ser chato, isso intuitivamente é que me fazia mais sentido a nível de justiça. Era pronto. Sim, mas essa não é prática. Tipo, isso era infazível. Isso era infazível na prática. Exato. Não, mas mesmo assim, eu mesmo assim acho que esta melhor... Se fosse digital era assim tão infazível. Não, porque o problema é que tu não queres... Assim, durante uma semana, a cada dia votava. Não, mas é isso, é que tu não queres ver o... Mas tu não queres que o resultado te influencie. Eu não tinha pensado nesse ponto. Não queres E tu tens que avaliar a decisão das pessoas no dia X, não é? Momento, no dia X mais... Mas porquê? Imagina que tu estás a decidir o que é que queres comer. Certo. E imagina, tu queres claramente uma comida, não é? Sim. Tu queres claramente uma comida. Sim. Se tu queres uma comida, tu não queres outra comida. Tu queres a tua. Mas depois, a dado momento, como a tua comida ia ser eliminada, tu já ias estar a votar noutra, entre a tua opção entre outras comidas. Não, mas agora põe assuntos... Peraí, tem carne, peixe ou vegetais. Sim, mas é que isto aqui é um... Deixa-me lá aí. Tens carne, peixe ou vegetais. Passa isto podes passar isto para votações. Tens carne, peixe ou vegetais. Pois, mas é que este exemplo é mau. E o que eu mais quero é... Este nós tentar ser uma boa analogia. Eu também achei logo estranho. Não, mas imagina que tu estás a votar coisas que mexem com a moralidade das pessoas, tipo pena de morte e coisas assim. Se tu és a favor, tu és contra a pena de morte, tu não equacionas de alguma maneira a pena de morte. Exato. Portanto, mas a dado momento ias estar a votar entre uma pena de morte mais forte ou uma pena de morte mais fraca, mas tu és contra a pena de morte. Então? Mas isso não é melhor, na mesma? Não, eu estou a dizer é que tem... Está bem. Ao menos, olha, já entre estes dois que ficaram na final, ao menos deram uma oportunidade de querer e de mostrar que quer votar naquele que tem menos pena de morte que o outro. Mas estás a ver, não estás a decidir o que queres. Mas já não ias conseguir decidir, tu nunca tens toda a gente a ganhar. Não, mas repara, o que tu queres é um sistema justo, em que tu sintas que o teu poder, que a tua hipótese tinha a mesma hipótese de ganhar que todas as outras. E teve e perdeu. Agora vais para a fase seguinte. Tipo, nenhum sistema é perfeito. E isto é a forma como faz sentido a mim também. Não, mas estás a ver que aqui acaba por sempre ser uma decisão entre duas coisas. Mesmo que tu tinhas várias hipóteses iniciais, no final acaba... ganharam, mas isso a mim faz-me sentido. Mas é que, repara, tu queres ter uma forma de votar entre várias coisas. Certo. E tens. É isso que eu acho. Sim, mas no final, se a decisão, afinal de contas, é só entre duas... Sim. Então as outras hipóteses eram falsas hipóteses, estás a ver? Não eram nada. Não, foram falsas hipóteses a partir do momento em que foram eliminadas, porque de facto não havia uma maioridade a querê-las. Mas se elas nunca poderiam ter ganho, sim, o que é que tem? Devido ao sistema a votação estar a ser feita dessa maneira, nunca poderiam ter era ganho, uma falsa não hipótese. Votos suficientes. Não, só foi uma falsa hipótese depois de saber que ninguém queria. Mas isso, eu acho que não estamos a chegar ao ponto. Eu acho que não estamos a... Não estamos a chegar ao ponto, mas eu acho que
Porque eu acho que o problema neste sistema é a obrigatoriedade de fazeres o ranking completo. Porque eu posso não querer decidir entre as duas. Imagina, como o Chico estava a dizer, tu tens 3 opções na pena de morte é grave, pena de morte menos grave e não pena de morte. Tipo, a pessoa que é completa. É estranho, não sei como é que é uma pena de morte. Mas pronto. Eu não sei explicar pena de morte. É perceptível. Pronto, e eu sou clara, e uma pessoa é claramente não pena de morte. Sim. Tipo, eu não quero estar a decidir entre pena de morte mais grave e pena de morte mais leve. Eu quero. Eu acho que quero. É pá, se calhar, a pena de morte acho que não está a ser. Então, Calma, eu acho que a pena de morte não está a ser 0 claramente mais e 1 funcionava. Não, mas eu acho para um pena de morte, 0 nos outros 2. Pronto. Não, mas olha lá, não era isso é isso que eu acho precisamente, que é. Eu, como exemplo, vamos dizer que eu sou 100% contra. Ou seja, não pena de morte é o que eu quero. Mas pronto. Eu acho que pensei num exemplo melhor. Deixa-me acabar. Essa é a minha opção, o que eu estou a escolher, ninguém a quer. Então eu já não vou para ela de qualquer das formas. Pá, eu prefiro, já que a minha não vai, entre as outras que estão de facto a serem equacionadas pela maior parte da população, também dou o meu contributo para estas. Quer dizer, não, Paula, entre a muito pena de morte e a menos pena de morte, pronto, prefiro poder dizer que quero menos pena de morte. E ter a minha palavra sobre isso. Pá, é a forma também como eu vejo. Não, mas acho que devíamos ter dado o exemplo que era, imagina, entre as duas pessoas que queriam a pena de morte, sim, mas que só queriam a pena de morte se fosse da maneira que elas queriam. certo. Mas no final de contas a decisão ia ser sempre entre ter pena de morte ou não ter pena de morte. Sim. Estás a ver? É aqui que está. Não, mas imagina, tu querias. Pá, pena de morte é boa ser a boa da forma passada, mas agora já Espera aí. Agora já está. Um caso mais giro e possível de fazer. Aborto. Tipo, imagina, não aborto. Aborto em casa. Espera aí. Houve os 3, pá. Ouve lá. Camada taralhou. Eu estou até ao fim, pá. Pois é, já sabia. Aborto, é verdade. Aborto tipo 100%, tipo, olha, cada um pode abortar quando quiser e lhe apetece. Aborto em casos excepcionais e não ao aborto. Pronto, Pois, por exemplo. Antes de estarem a falar merda, ouçam, pá. Sim, eu sei, mas chatearam. Não teve piada. Okay. Não, mas isso é um bom exemplo. É um tema bem pesado. Aborto! Não, puta, é que é possível de pôr em 3 patamares, tipo cenas Eu sei, possíveis. estou a brincar. Não, mas é isso. Por exemplo, uma pessoa que seria só pró-aborto, mas só em circunstâncias excepcionais. Certo. Então, Não, ao contrário. Se uma pessoa que seria... Também não é um bom exemplo, meu. Eu acho que são todos. Sabe porque é que eu acho que são todos? Porque eu estou a achar que vão todos dar ao mesmo sítio. Não, sim, é de facto, dás a opção de toda a gente poder decidir. Não, mas Pedro, pensa numa coisa que... Eu estou a sentir que nós não estamos a trazer o ponto essencial, mas também não o sei. Não estamos a trazer nada de novo já à discussão. Nós já nos perdemos há muito tempo, de facto. Acho que é melhor. Sim, passamos para o jogo já. O rodízio hoje encheu muito. Hoje eu sinto que navegámos. Só ficamos numa peça, não é? Navegámos um bocado na maionese, mas não saímos no mesmo sítio. Pá, olha, mas é assim, e acho que faz parte. Olha, às vezes as conversas vão assim. Foram temas mais talvez não tenha sido o melhor podcast de sempre, mas. Isto não. Pá, faz parte da vida. É pá, foi giro. Pronto, bora carrasco. Segue jogo. Espera aí, eu quero bem depois pensar num caso em que tipo... Um caso melhor. Depois pensas e Ora bem, epá, eu tenho 3 hipóteses de perguntas. Eu acho que devias fazer a melhor. Não, vou para... Pá, caguei. Vou para uma... Pá, faz aqui eu tiver mais hipóteses de ganhar. Acho que faz a certa. Faça a pergunta certa. Não, é que imagina, tem uma que tem a ver com dados sobre Portugal e é mais giro e mais interessante para os nossos ouvintes, e tem outra que é um dado relativamente ao nosso podcast. Não, vai à outra. Qual é que eu acho claramente é do nosso podcast. Então vai, é do nosso podcast, yeah. É que a outra pá, é mais interessante do nível para os ouvintes. É capaz de ser mais giro e mais difícil para vocês saberem. É do nosso podcast. Fazes assim. Vocês fazes podem uma fazer para contar e depois aqui contas as outras. É isso. É isso. Mas faz a do podcast, acho que houve aqui unanimidade. Vou fazer a do podcast. É pá, se tu me perguntas quando é que começou, é que eu tenho a dizer que é que mais agora. Eu não fui. Não, porque já tínhamos falado dessa hipótese e tal e coisa. Pensei, não vou ver. Mas eu não fui ver. Ou seja, não é quando é que começou. Bem jogado. E vou ver, quando é que Em que dia? Vou ver, que é para já Em não que aprender dia? coisa. Em que dia gravámos o episódio X? Em que dia é que gravámos o primeiro episódio a ter este jogo? Olha, boa pergunta. Não começou de início. Isto começou Não. num certo episódio. Eu nem sei em que episódio. Em que dia é que começou?
Mas o dia ou o episódio? Diz? Não diga nada ao episódio, não diga nada ao episódio, isso é batota. Ok, então vá. Não é o número de episódio, é o dia Já que saiu tem. este episódio. Já tem. Yeah. Já tens? Vai ser à tua? Vai ser à tua? Posso dar enter? Não. Pá, já tenho. Também eu. Vá, não estás a demorar muito. Pá, peraí, o meu número é demasiado perigoso, vou só meter um ao lado que é para não ver cá em tantos. Pera, Bora. já tenho também. Então vá. Pera, não tenho, vou mudar aqui. Já tenho. 3, Quem quiser. 2, 1, segue jogo. Estamos certo! Diz. Francisco Mendes diz 15 de junho. Não, Chico, foste de barco, foste claramente de barco. Diogo Foi muito mais cedo. diz 8 de maio. Aí é puto, dá-me esta, dá-me, que eu estou a precisar. Pedro Moreira diz 2 de maio. Acho que vou ganhar, Pedro, acho que vou ganhar. Aí, dá-me, vá lá. Vocês estão bem confiantes, foi em maio. Tu não Logo foste, início. tu foste. Diz lá, manda já o Chico Sim, de sim, barco. o Chico já foi de barco. Diz-me só uma coisa, antes de em que episódio, em que número, qual foi o podcast? Foi episódio 4 ou 5, já não sei. Quarto foi. episódio. Aí, pensei que era tipo o oitavo. Não. Foi o quarto episódio. Pedro, não ganhaste. Toma, vamos embora! Que é o não ganhaste? Francisco Mendes. Não, estás a ver Foi isso dia- mal, pá. 27 de maio. Espera aí, deixa lá fazer contas. De cabeça. É que dia 28 Ganhou, foi no final de maio. ganhou. Foi dia 12. Ganhou. Cara, nós começámos o pod em Foi maio. dia 27 Mas espera, de nós maio começámos o 2020. pod em abril. Exatamente. Quatro Então, depois vai ser um mês. Aí é um Espera, em mês, que que dia de abril? Em que dia de abril é que estupidez. começámos? Eu pensava que ias começar no início de abril, foi por isso que eu acho que Também me eu. confundi. Ah, espera aí, vou aqui ouvir o árbitro. Espera aí, vou aqui ao VAR. Espera aí, tenho aqui uma. Tenho aqui uma. Espera, estás a ver quando é que ele saiu ou quando é que ele foi gravado? É que se calhar... Não, está a ver quando ele saiu. Não. Quando é que ele Olha. saiu? A pergunta é quando é que ele Pois. saiu. O nosso primeiro episódio saiu dia 6 de maio. Ou seja... 6 de maio? Não saiu em abril? No Spotify está aqui 6 de maio. Pronto, está bem, olha. É o que é? Ideia. Pedro, nem sequer acertaste no início do podcast. O segundo episódio foi Obrigado. dia 13 de maio, depois dia 20 de maio, e lá está, o quarto episódio saiu Ei, dia 27 de estou a maio. levar a grande coça do Chico já. Já estou a 3 pontos. Fogo, olha, não estava nada. Eu achava mesmo que o podcast já tinha Ai, é tinha mesmo, saído pá. em abril. Não, põe-os na mesa. Eu também. Fogo. Ok, olha. Pronto. Pronto, não foi uma diferença muito grande do cão, vocês os dois estavam tac a tac. Estavam os dois, estás a ver? Eu estou a 6 do cão também. Estavam os dois errados. E calma, errados a debochar-te. Pior é que eu estava a gozar com o Chico. Eu gozei muito mais para dentro do que eu gozei para fora. E olha-me este gajo. Este animal. Bem, olha, gostei. Queres dizer muito rapidamente a outra pergunta? Não, fica para a próxima vez que eu fizer Tá bom. Está bem. É isso. Acho Se que está tivesse feito a certo. outra, eu tinha ganho. Não, É temos que isso. queimar cartuchos, não é? Acho que está certo. Está bem. Tinha zero confiança nesta. Tínhamos a continha. Exatamente. Boa Adiós. semana, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.